Esta é a história de Saul, um homem escolhido por Deus, ungido como o primeiro rei de Israel, mas que acabou caindo, não por causa de inimigos, e sim por causa do seu próprio coração. Uma jornada que começa com esperança e humildade, mas que se desvia para a desobediência e a tragédia. A história começa com um povo de Israel inquieto. Eles olhavam para as outras nações, com seus reis, exércitos e palácios, e sentiam que lhes faltava algo. O povo não queria mais ser guiado apenas por Deus, através dos profetas. Eles queriam ser como as outras nações. Queriam um rei humano para os liderar em batalhas e julgá-los. O profeta Samuel ficou triste, pois sentiu que o povo estava rejeitando o próprio Deus como seu verdadeiro rei. Mesmo assim, Deus instruiu Samuel a atender ao pedido deles, mas alertou sobre as consequências de ter um rei terreno. Foi então que Deus escolheu um homem improvável, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era um jovem alto, de boa aparência, mais alto que qualquer outro homem em Israel. Mas sua aparência imponente escondia um coração humilde e até tímido. Quando seu pai perdeu algumas jumentas, Saul saiu para procurá-las, obediente e simples. Foi nessa busca que o seu destino se cruzou com o do profeta Samuel. Deus revelou a Samuel que aquele jovem seria o rei. Em um encontro discreto, Samuel ungiu Saul com óleo, um sinal sagrado de que ele havia sido separado por Deus para uma grande missão. Naquele momento, Saul parecia o rei perfeito, forte por fora, mas tímido e humilde por dentro. Quando chegou o dia da coroação, o dia em que Saul seria apresentado a toda a nação como o primeiro rei de Israel, algo curioso aconteceu. Samuel chamou seu nome, o povo procurou, mas Saul não estava em lugar nenhum. Onde estava o futuro rei? Escondido no meio da bagagem. Ele estava tão inseguro e sobrecarregado pela responsabilidade que preferiu se esconder a enfrentar a multidão. Essa humildade de Saul era linda. Mostrava um coração que não buscava a própria glória. Mas, infelizmente, ela não duraria para sempre. O poder e a aprovação dos homens começariam, aos poucos, a mudar o coração daquele homem. No início de seu reinado, a mão de Deus estava claramente sobre Saul. Ele foi cheio do Espírito de Deus e liderou Israel com coragem e sabedoria. Diante da ameaça dos amonitas, que cercaram a cidade de Jabes-Gileade, Saul reuniu o exército de Israel e conquistou uma vitória esmagadora. Ele venceu inimigos, libertou cidades e se tornou um líder respeitado e amado pelo povo. As suas primeiras vitórias mostraram que, quando ele confiava e obedecia a Deus, nada podia detê-lo. O seu reinado parecia promissor, e a nação finalmente tinha o rei guerreiro que tanto desejara. Mas a pressão do trono começou a revelar as primeiras rachaduras no caráter de Saul antes de uma batalha crucial contra os filisteus. O profeta Samuel havia instruído Saul a esperar por ele durante 7 dias, pois Samuel viria para oferecer o sacrifício a Deus e buscar a orientação divina. Mas os dias passaram. O exército israelita começou a ficar com medo e a desertar, e Samuel não chegava. Pressionado pela situação e impaciente, Saul tomou uma decisão terrível. Ele mesmo ofereceu o sacrifício, uma função que era reservada exclusivamente aos sacerdotes e profetas. Saul queria agradar a Deus, mas queria agradar do seu jeito, no seu tempo. Foi aí que o seu coração começou a se perder. Logo após o sacrifício, Samuel chegou. Ele encontrou um Saul talvez orgulhoso do que fez, achando que tinha resolvido a situação. Mas Samuel, com o coração partido, pronunciou palavras duras. Você agiu
como um tolo. Você não obedeceu à ordem que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido o seu reino sobre Israel para sempre. Mas agora, o seu reino não subsistirá. A mensagem de Deus era clara. Obediência vale mais do que sacrifício. Naquele dia, por causa da sua impaciência e desobediência, Deus rejeitou Saul como rei de Israel. O seu reinado continuaria por um tempo, mas a unção e a bênção especial de Deus já não estavam mais com ele. Apesar desse primeiro grande erro, Deus deu a Saul uma nova oportunidade para provar sua obediência. Através de Samuel, Deus deu uma ordem muito específica: atacar os amalequitas, um povo inimigo de Israel, e destruir completamente tudo o que eles possuíam: homens, mulheres, crianças, animais, tudo. A ordem era para ser uma execução do juízo divino. Saul obedeceu. Em parte, ele derrotou os amalequitas, mas poupou a vida do rei Agag e também o melhor das ovelhas e dos bois. Quando Samuel o confrontou, Saul tentou se justificar, dizendo que havia poupado os animais para sacrificá-los a Deus. Saul obedecia, mas só até onde lhe convinha. A partir daí, a queda de Saul se acelerou. Quando o Espírito de Deus se afastou dele, o vazio tomou o seu lugar, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. Foi nessa época que um jovem chamado Davi foi trazido ao palácio para tocar harpa e acalmar o rei. Mas quando Davi derrotou o gigante Golias e o povo começou a cantar, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A semente da inveja brotou no coração do rei. A luz que antes brilhava ao seu redor começou a diminuir, substituída pela sombra escura do ciúme, do medo e do ódio. O homem que deveria ser o protetor do futuro rei de Israel se tornou o seu maior perseguidor. O fim de Saul foi trágico. Em sua última batalha, no Monte Gilboa, contra os filisteus, o exército de Israel foi derrotado. Seus filhos foram mortos, e ele mesmo ficou gravemente ferido, cercado pelos inimigos, sem esperança e abandonado por Deus, que já não lhe respondia mais. Saul preferiu tirar a própria vida a ser capturado. Um homem que começou humilde, escolhido por Deus, terminou sozinho, em desespero, no campo de batalha. Uma jornada que começou no auge da glória e terminou no abismo da desolação. A história de Saul nos lembra de uma verdade poderosa. O lugar onde estamos não nos afasta de Deus, mas o coração que carregamos. Sim, é possível estar dentro da igreja, ter um título, uma posição e ainda assim estar com o coração longe de Deus, como Saul estava. A sua história é um alerta para todos nós, mas também nos ensina que mesmo quando caímos, há esperança. É possível estar caído e ser levantado por ele. A queda de Saul serve para nunca esquecermos que obedecer é sempre melhor do que parecer, e que um coração humilde e obediente é o que Deus mais valoriza. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para mais histórias como esta.